Olá, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas. Espero que todos sigam bem. Hoje nós daremos continuidade ao curso Acervo em Paisagem, Arte, Territórios e Cartografias e teremos a nossa quarta paisagem denominada Legado Burle Marx. O curso é uma realização do Instituto Burle Marx e conta com patrocínio do Itaú Unibanco por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Eu me chamo Mariane Vieira, tenho a honra de mediar esse ciclo de encontros. Eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura baixa, pele clara, cabelos cacheados, estou vestindo uma camisa listrada verde e branca, uso óculos com uma armação transparente, atrás de mim tem uma parede branca. Para a paisagem de hoje, eu tenho a honra de convidar a Vera Siqueira e Margarete Pereira. Agradeço por aceitarem o nosso convite. Essa mesa tem como proposta abordar o legado de Roberto Burle Marx, um multiartista que transitou por diferentes expressões de arte, né, artísticos, e que se consolidou como um dos mais importantes paisagistas do século XX. Então, mantendo ali a dinâmica do nosso curso, cada palestrante terá ali em torno de até 25 minutos de fala. Eu convido que vocês nos acompanhem e enviem suas perguntas pelo chat, porque no final nós vamos ter um espaço ali para o debate. Peço também que vocês fiquem atentos, eu sei que a lista de presença está sendo uma questão, de qualquer forma a gente vai computar a partir dos e-mails, né, que vocês ingressaram, todos os presentes. E eu vou fazer também uma breve apresentação de ambas. Margarete Pereira é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO-UFRJ e em Urbanismo pela Universidade de Paris, mestre em Estudos Urbanos e doutora em História pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais Parisiense. Realizou pós-doutorado também na França, no Instituto de Urbanismo de Paris e na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, e na Inglaterra, no Centro de História Urbana da Universidade de Leicester, e estágio sênior na Escola Nacional de Engenharia Rural, Agro e Florestas Francesa. Foi professora convidada no Brasil do Instituto de Arte da URGS e do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, na França, do Instituto de Urbanismo, do Centro de Geografia Urbana e do Centro Maurice Halbach, e na Colômbia, na Universidade Nacional da Colômbia. Foi professora e coordenadora do curso de especialização em História da Arte e da Arquitetura no Brasil da PUC-Rio e da FAO da PUC de Campinas, desculpe, vice-decana do Centro de Letras e Artes da UFRJ, é professora titular pela FAO da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, é autora de livros, capítulos, artigos e fez exposições nas áreas dos estudos culturais, principalmente nos campos da arte, arquitetura, urbanismo, do paisagismo, tendo como foco, sobretudo, o Rio de Janeiro. Vem se dedicando também à análise dos discursos historiográficos sobre o campo cultural brasileiro nestas áreas. Vera Beatriz Siqueira é graduada em História, com especialização em História da Arte e da Arquitetura, mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio, doutora em História Social pela UFRJ, onde igualmente realizou estágio pós-doutoral. É professora titular do Instituto de Artes da UERJ, docente, pesquisadora e orientadora no programa de pós-graduação em História da Arte, pesquisadora do CNPq e cientista Nosso Estado, publicou diversos livros sobre arte moderna do Brasil, com destaque para Arte no Brasil, anos 20 a anos 40, Wanda Pimentel, Iberê Camargo, Origem e Destino, Burle Marx. É autora de diversos artigos, capítulos, textos em catálogos de exposições e atuou igualmente como curadora em exposições na Fundação Iberê Camargo, Museu Lazar Segal, Museus Castro Maia e Paço Imperial. De 2018 a 2022, foi coordenadora de área de artes na CAPES, atualmente é coordenadora do Comitê Assessor de Artes, Ciência da Informação, Comunicação e Museologia do CNPq. Então, é uma honra tê-las aqui hoje conosco. Eu, por favor, convido agora a professora Margarete para iniciar a sua fala. Bastante. Pronto, pronto. Uf. Ups. Ai, pronto. Pronto. Podemos começar? Bom, boa noite a, a todos e todas. Eu gostaria de começar agradecendo o convite do Instituto Burle Marx. Para mim também é uma honra
e é uma alegria estar nessa noite em torno de Burle Marx e em torno de mais uma realização desse instituto, que eu sei que está fazendo todo o esforço para velar e zelar pelos nossos acervos, né? Os documentos, os papéis, os acervos documentais, os livros, fazem parte do meu território, fazem parte do meu modo de existência. E hoje, então, estou particularmente contente de estar aqui dividindo com vocês algumas das minhas reflexões em torno de Burle Marx, entre outras questões. Dei o título dessa fala, Os Livros e as Condições de Existência e de Ação. Provavelmente vocês vão ter dúvidas sobre questões de vocabulário, o que eu quero dizer exatamente, mas nenhuma dessas palavras, então, para mim, são neutras, né? Os livros, as condições de existência e de ação, Roberto Burle Marx e a biblioteca de Roberto Burle Marx. Salvo engano, eu tenho a pesquisa inicial que eu fiz mostra que a biblioteca pouco chamou a atenção dos pesquisadores, a biblioteca do Roberto Burle Marx pouco chamou a atenção dos pesquisadores até agora. Nós tivemos um livro maravilhoso feito pelo Maza sobre as cartas do Burle Marx, mas sobre a biblioteca, que são esses livros, né? A gente não sabe muito bem, não tem nada escrito sobre ela, sobre essa reunião dessas obras. Tá? Nós partimos, no entanto, tem uma frasezinha do Burle Marx, né, onde ele sublinha que o pensamento dele, o pensamento conceitual dele, por um lado, tem muita modéstia, né, não pretende nenhuma originalidade, embora, como já foi mencionado aqui, eu considero talvez o mais importante paisagista do século XX, não um, dois, mas talvez e nesse caso com uma forma de jardim que se desenvolveu a partir de inúmeras experiências, mas de certa forma aqui no Rio de Janeiro, e isso tudo para mim não é qualquer coisa dentro da perspectiva que eu venho estudando agora, que eu venho chamando de uma história às avessas, isto é, sublinhando que muitas das experiências que nós temos aqui no Brasil, elas, muitas vezes, elas ocorrem muito antes do que em outros contextos culturais, e não porque isso, não para reproduzir agora também uma excepcionalidade, mas uma necessária compreensão de processos históricos nos quais nós estamos imersos e que é preciso, então, prestar atenção. Né? Então, o Burle Marx estava atento às questões de percurso histórico e atento também que não tem uma originalidade, nenhuma redescoberta, mas eu diria que tem uma atualização. Né? A obra dele tem uma atualização em relação a esse pensamento sobre o mundo natural, o meio natural, essas palavras que nós passamos a utilizar, né? O meio ambiente, palavras que começamos a utilizar, digamos, do século XVIII para cá. Né? De qualquer forma, o que nos interessa aqui é perceber um indivíduo e as temporalidades dentro das quais ele se move, e também o que é possível pensar e saber, como saber sobre esse meio natural, né? E sobre aquilo que envolve as nossas condições de existência. O que dizem os livros da biblioteca do Burle Marx? Né? Vocês vão ver, daqui a pouco vai aparecer um slide, mas eu já vou avançando. Eu não fui à biblioteca propriamente dita, eu tive a generosa transmissão da lista dos títulos arrolados da coleção Roberto Burle Marx na biblioteca, mas eu ainda não estou nessa fase do trabalho.
O que eu vou mostrar para vocês hoje é um trabalho em andamento, vocês vão ver isso daqui a pouco, aí eu vou passar rapidinho, né? É um trabalho em andamento, então ainda não pude me dedicar a ficar, sabe Deus quanto tempo, quantas semanas, quantos meses, sentadinha, olhando livro por livro. Então, é um trabalho inicial sobre essa coleção, que foi catalogada, primorosamente catalogada, graças aos esforços de Dona Zulmira, que eu não me perdi o sobrenome da Dona Zulmira, mas não quero deixar de citá-la, porque foi a bibliotecária que cuidou dessa coleção durante décadas. Tá? Existem 163 títulos arrolados, mas a gente tem que fazer, então, justamente indo, a gente tem que descobrir por que 107, que também aparecem ali? Eu acho que é porque, evidentemente, certos títulos, por exemplo, a obra completa de Goethe, né, tem 16 volumes, essa enciclopédia, esse léxico, tem 20 volumes, e Victor Hugo, e por aí vai. Então, é por isso que tem essa diferença justamente na contagem dos títulos. Tá? Os livros, eu tentei fazer com Burle Marx agora, eu tentei entender um pouco como foi o processo intelectual, a gente poderia dizer, como é que foi o processo de amadurecimento poético, né, estético, de certa forma, dele. E, evidentemente, tentando estabelecer alguns momentos de inflexão, né, e tentando, por enquanto, organizá-los naquilo que eu venho chamando em algumas nebulosas, né? Em alguns conjuntos de nuvens. A gente consegue, olhando o percurso intelectual do Burle Marx, estabelecer alguma proposta de periodização, né? E que permite observar o processo, o processo de trabalho dele e o processo de amadurecimento dele. Para mim, é importante, como professora, mostrar para os meus alunos esses processos. Né? Por quê? Porque, evidentemente, eu brincava há pouco, o Burle Marx não nasceu já usando as camisas coloridas que ele tanto usava e gostava, ou com os cabelos brancos daquele jeito. Né? Ele tem um percurso e uma vida que é importante a gente prestar atenção, tanto para sublinhar o que tem de excepcionalidade, como mostrar os momentos onde houve uma espécie de convergência e densificação dessas nuvens, né, desses conjuntos de nuvens, e onde a gente vê, então, sendo produzidas as obras excepcionais que foram produzidas sob o seu nome e sob o nome do escritório. Eu vou falar para vocês hoje rapidamente desses 3 períodos. Tá? O primeiro período é que até os 18 anos, mais ou menos, dele, esses períodos não são fixos. Né? Vocês imaginam o Jacques Legoff, que é um historiador bastante conhecido da Escola de Altos Estudos, onde eu estudei, né? O Jacques Legoff fez um livro muito interessante sobre o que significa você cortar vidas. Né? Dizer, não, aqui tem um corte, né? A periodização é cortar a vida do Burle Marx em pedacinhos. Né? Não é isso que a gente deseja, mas a gente, como já disse antes, deseja estabelecer processos. E me pareceu, e vou tentar mostrar para vocês, que tem esses 3 períodos que depois a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Tá? Um primeiro período com 26 títulos, né? Um segundo período de 8 anos com 8 títulos também, e um outro período que dá um salto, né? E em 10 anos a gente tem mais do que triplica esse número. Né? Rapidamente também algumas questões de método, porque é importante. O que a gente está tentando fazer aqui é uma história situada, né? É colocar o Roberto Burle Marx em situação, isto é buscar uma história encarnada, uma história onde observa-se a forma, a prática e a ação cotidiana de cada sujeito
social e de cada intelectual que a gente analisa. Tá? É lógico que isso tem a ver com escrever e se dedicar aos livros, e a biografia intelectual de alguém significa pensar sobre o lugar do sujeito e o lugar da memória e da história, né? O que a gente está fazendo aqui num curso que está sendo assistido por muitas pessoas, então nós estamos interferindo na memória social, estamos interferindo na memória coletiva, então isso exige uma dimensão reflexiva do ato de fabular, do ato de escrever, do ato de narrar, e daquilo que a gente pensa e escreve. Né? Mas precisa-se também colocar sempre a si próprio em suspeição e em suspensão, quer dizer, sair de si próprio. Né? Quer dizer, e por isso a importância das fontes primárias, e por isso a importância de olhar a biblioteca do Burle Marx, por isso a importância de olhar o que ele estava lendo, aproximar-se o máximo que a gente consegue do que ele estava lendo, para que a potência desse pensamento plástico, poético dele, consiga ser atualizado, e nos parece que ele ainda precisa ser atualizado, a despeito de tanto que já se escreveu sobre ele, ele ainda é um tema importante de estudos. Né? Talvez fosse importante eu falar para vocês que esse trabalho entra em toda uma reflexão que a gente vem fazendo sobre. Vou falar muito rápido disso, porque já falei sobre isso ao falar do Aterro do Flamengo, que foi a obra do Roberto Burle Marx que eu estudei mais, né? Mas, falando outro dia sobre ela, eu já me alonguei sobre isso, mas esse trabalho entra em estudos que eu venho fazendo sobre a atualidade do pensamento atomista. Né? Então, isso tem a ver, não vou poder desenvolver aqui, isso tem a ver com os meus interesses sobre o século XVI e esse momento de panteísmo do século XVI, 15 e 16, isso tem a ver com os meus estudos do Barroco. Na verdade, isso tudo, os estudos do atomismo têm importância para mim por conta do Brasil, e sobretudo Rio de Janeiro e sobretudo a Baía da Guanabara, como objeto teórico e ao qual eu venho dedicando meus trabalhos há 3, 4, 5 décadas, nem sei, talvez quase 4 décadas com certeza. Mas então, daí a noção de desvio, que é uma noção por excelência epicurista, né? E também que leva à ideia, sem desvio não há mundo possível, sem desvio não há ideia de projeto, sem desvio, e o desvio, o desejo está dentro da ideia de desvio, né? O desejo de mudança, o desejo de uma outra situação, o desejo de projeto, o desejo de construção com aquilo que nos envolve, com aquilo que, como eu disse no começo, passou-se a chamar meio ambiente. Tá? Eu disse, isso pressupõe o exercício da diferença, por isso a suspeição e a suspensão de si, mas isso também é pensar por nebulosas, que é como eu venho pensando, né? Pensar por esses conjuntos conceituais, temáticos, ora sobre as trajetórias dos indivíduos, eu também posso explicar depois melhor sobre as nebulosas. Né? De qualquer forma, não é um método, né? Já venho escrevendo isso desde 2004, não é um método, é uma forma de abordagem, uma forma de abordagem teórica, se vocês quiserem, tá? De modos de existência, tá? E que pressupõe, portanto, o exercício da dúvida. Ela é uma possibilidade de conhecimento, é uma possibilidade de reflexão, ela parte da ideia de ensaio, ela parte da ideia de que o que se as verdades são sempre contingentes. Tá? Por nebulosa, eu não estou entendendo nada estratosférico, eu estou entendendo um coletivo de nuvens, também já escrevi sobre isso, é um coletivo de nuvens, são coisas bem concretas, é uma metáfora, como já foram usadas outras metáforas, a metáfora da constelação, por exemplo, foi usada por Walter Benjamin na década de 20, quando o trabalho justamente de reflexão sobre
o mundo natural estava se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, e os estudos, sobretudo na área da física, né, estavam desenvolvendo na obra de Einstein, por exemplo. Né? Na década de 50, 60, sobretudo 60, início de 70, por aí, entre 56 e 70 e poucos, a gente vai ter também todo o trabalho de Deleuze, que vai desenvolver toda essa teoria sobre os rizomas. Né? As nebulosas foi uma tentativa de saltar, não parar em pontos fixos, as estrelas e as constelações de Benjamin, nem nos rizomas e nas suas engrenagens, nas suas teceturas, mas que ainda me pareciam rígidas, e investir em uma outra metáfora, que é a metáfora da nebulosa, muito mais movente, das nuvens, muito mais movente, que você pode circunscrever, mas que você deve sempre exercer a dúvida, né? Colocar ao leitor que aquilo é apenas uma possibilidade de interpretação que está em pauta. Tá? Burle Marx entra, então, portanto, dentro dessas minhas pesquisas, que envolve o barroco, envolve a filosofia da natureza, envolve outras figuras que atravessam a nossa história da arquitetura, história do urbanismo. Penso aqui no caso do Grandjean de Montigny, então, fim do século XVIII, começo do século XIX, e vocês vão ver que tem alguns errinhos, tá? Porque entre um computador e outro, tem erros, às vezes, de português, ou, às vezes, erro de datilografia, que, infelizmente, eu não pude fazer essa revisão, porque eu não sou muito hábil com os computadores. De qualquer forma, me parece que desses 3 períodos que eu trabalhei com o Burle Marx, tem um período que é o período que a gente chama entre guerras, que é um período muito forte de discussões de caráter ambiental, né? Lembrando-se que a questão do ambiente e do clima é uma questão que se impõe como objeto também de reflexão teórica lá no século XVIII, sobretudo. Mas no século XX, a gente pode pelo menos ver, ou eu tenho visto, pelo menos 3 momentos de explosão, de intensificação, de densificação nessas nuvens de certos temas. Nós tivemos isso entre guerras, nós tivemos isso nos anos 60, 70, nós tivemos isso também, de novo, nos anos 60, 70, ali, rizoma, nos anos entre guerras, constelações, nos anos 90, nós já estamos mais próximos aqui, eu ainda não defini exatamente meus filósofos desse período, mas vocês se lembrem que na década de 90 nós vamos ter um grande evento que foi a Eco 92, né? E agora nós estamos vendo toda essa reflexão sobre o vivente, sobre o mundo, os mundos que nos habitam, os mundos que nos envolvem, sobre a questão da flora, da fauna, a questão, o deslocamento de um pensamento excessivamente antropocêntrico e uma reflexão mais alargada, onde homem e natureza fazem parte. Homem é natureza, né? O homem é natureza. Bom, como vocês estão vendo, não vai dar para eu falar muita coisa, já tenho quase só 5 minutos para falar com vocês, mas tem algumas perguntas que eu queria dividir. Né? Estamos trabalhando na biblioteca, mas, evidentemente, essas são algumas das perguntas que eu já me fiz. Será que ele preservou todos os seus livros? Né? De qualquer forma, Dona Zulmira achou ali um conjunto deles, e aqueles, pelo menos, que ele tinha maior afeição. Essa é uma pesquisa em andamento. As obras não foram consideradas e consultadas diretamente, tá? Então não se pode afirmar que elas foram manuseadas. Mas tem um caso mais grave. Nós trabalhamos para estabelecer nossos cortes e as primeiras nebulosas que nós estamos fazendo pelas datas de publicação e o ritmo de compra de certos livros, ou o ritmo de edição de certos livros. Né? Mas nós não podemos afirmar, né, que elas foram lidas naquele ano. Né? Aqueles que têm grandes bibliotecas e sabem que muitas vezes a gente compra um livro, mas vai ler daí 2, 3 anos. Tem livros que a gente nunca abre. Ao contrário, tem outros que a gente abre e anota. Esse trabalho ainda resta a ser feito. Tá?
e todo um ajuste também de dados, de nome de editora, de saber se o livro é de primeira edição ou segunda edição, etc, etc. Eu vou mostrar rapidamente algumas imagens para cada um desses períodos e dos livros que a gente já foi conseguindo estudar e ver esse universo em torno do qual o Burle Marx está andando. Tá? E por que nós estamos fazendo isso? Porque, no momento atual, me parece que a biografia dele ela é feita de. Ela está cheia de fatos isolados, né? Ou então ela se apresenta como um rio plácido e contínuo, quer dizer, ou é a linearidade que se apresenta, ou a excessiva fragmentação, malgrado os esforços. Então, a gente está tentando buscar um caminho do meio em relação a essa biografia intelectual dele. Né? Já falei, o primeiro período, então, eu não vou me deter aqui tanto, porque pelas próprias imagens, rapidinho, eu consigo comentar com vocês, tá? Eu acho que eu não vou esquecer. Aqui são as listas dos títulos que a gente foi completando o nome de editora, se é a terceira edição, se é a primeira edição. Então, isso a gente foi tentando ver. Vocês vão ver que, às vezes, aparece alguns asteriscos. Isso é porque é o mesmo autor. Então, às vezes, o mesmo autor tem 2 livros, ou, às vezes 3, daquele mesmo autor, e a gente tem que ver por quê. Né? Então, alguns deles eu acho que foram comprados pela mãe, depois ele próprio vai comprar uma outra versão. Então, nós estamos ainda nessa fase, e aqui mostrando um pouco como é que ele se desenvolve nesse período, dos primeiros anos de formação. Ele ainda é um jovem, embora comece, as biografias dizem que ele começa muito menino, aos 8 anos, fazer o seu primeiro jardim, mas os primeiros sendo observados por Lúcio Costa na Casa do Leme, já um pouquinho mais tarde, aos 19, mas, de qualquer forma, ele ainda está se movendo num universo bastante de horticultura e de uma atenção já às plantas, mas bastante longe da abstração, que ele vai rapidamente chegar perto dela a partir de 1928. O ano de 1928, quer dizer, os livros que estão datados em 1928, e provavelmente ele adquiriu na Alemanha, na viagem da Alemanha que ele realiza nesse período. Como a gente sabe, ele vai para a Alemanha para tratar o problema de vista, e nesse período ele adquire 3 livros datados em 1928, que ele deve ter lido em 29, né? Um dedicado aos jardins japonês, desse autor Jiro Harada, e ele começa a se interessar por ler a nomenclatura. A legenda está fora de ordem aqui, está deslocada, também pode ter sido problema de computador. O segundo é Leger, e ele começa a se interessar por Picasso. Né? De 29, 28, 29, a gente tem esse belíssimo autorretrato dele, né? E que provavelmente, quer dizer, ele também está se deixando impressionar, e esse à direita um desenho de Picasso, que faz parte deste livro de Picasso, porque a gente está prestando atenção nas fontes primárias. Então nós estamos prestando atenção para não colocar imagens fora da data de que eles foram engendrados, embora aqui na frente talvez existam alguns errinhos sobre isso. O segundo período é curioso, porque é um período curto, né? Mas é um período em que ele vai começar a fazer ter as suas primeiras encomendas de jardim particulares e públicos, né? E nesse primeiro então, eu vou parar aqui, vou mostrar para vocês aqui onde que a gente está, rapidinho, só mostrando, tá? Tem esse segundo período, que vai ser antes do MESP, mas já vai ter a experiência toda dele e a descoberta dele da Amazônia, como é que os livros mostram isso, o interesse reiterado nos japoneses, tá? O interesse agora cada vez mais abstrato em relação às questões da natureza. Esse é um livro que ele gosta muito, que ele adquire em 32. Ao mesmo tempo, a abstração vai se afirmando, nas plantas, nesse período. Essas imagens agora, as duas de baixo, elas estão fora de ordem, elas deveriam aparecer depois dessas daqui,
tá? Mas é um período que ele ainda compra certos livros mais de certos livros mais de botânica, de horticultura, né? Os livros, compra livro de Le Corbusier, mas não se interessa pelo Le Corbusier arquiteto, vai se interessar pelas obras plásticas do Le Corbusier. E um momento muito forte nesse período é o ano de 30 e a volta dele de Recife. Ele vai trabalhar no Recife, como a gente sabe, mas a volta dele e o trabalho dele na UDF, né? Na Universidade do Distrito Federal. Essa imagem está um pouquinho fora da ordem, ela tem que ser depois, onde aparece o Lemarx cercado de Portinari, das alunas de Portinari. Aqui tem Carmen Portinho, tem também a Lota, estão aqui nesses desenhos, e tem também nesse período a presença do Mário de Andrade próximo dele, e também a presença da Cecília Meirelles, que também está dando aula na UDF. Mário de Andrade, responsável pelo Departamento de Filosofia. Tá? Eu não vou me estender, eu falei, não falei sobre o tema indígena nem afrodiaspórico lá dos anos 20, mas a gente, nesse período agora, isso já se afirma cada vez mais forte. Embora os livros todos digam que ele tenha começado a ter sucesso a partir dos anos 40, a gente vê nesse livro, que é da exposição do Brasil Builds, lá em Nova York, que ele tem poucas linhas sobre ele, o que mostra sobre ele é muito pouco. Aliás, na hora que montaram aqui, cortaram justamente as páginas do livro do Brasil Builds, onde ele não aparece sequer no índice de arquitetos e engenheiros que são listados, isso em 42, 43. Então, isso nos permite empurrar ainda um pouquinho mais esse período. Eu passei um pouco da hora, eu acho que eu passei, inclusive, dos 30 minutos que estava 26 minutos, desculpe. Mas eu quis trazer essas duas questões muito fortes. Primeiro, in situ, colocar a arquitetura, o paisagismo in situ, porque geralmente a gente sempre se coloca como uma história que alguém cria alguma coisa antes e que isso vem depois. Aqui eu não pude explorar os autores que ele está lendo, mas isso é um trabalho que ainda vai andar. De qualquer forma, muito obrigada pela atenção e pela paciência. Imagina, eu que te agradeço. Me desculpo por ter essa tarefa inglória, né, de controlar o tempo. Faz Realmente parte. todos nós ficaríamos aqui a noite inteira ouvindo, né? É mais para a gente poder ter tempo para o debate, mas é realmente um privilégio ter acesso a uma pesquisa que vai reconstruir esse campo intelectual do Roberto Burle Marx, né? E tenho certeza que muitos outros desdobramentos vão vir, né? Já que a pesquisa ainda está em andamento. Então, te agradeço demais, professora. E passo agora a palavra, por favor, para a professora Vera. Bom, boa noite a todas e todos. Eu também agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui nesse curso apresentando uma pesquisa que eu venho fazendo, né, sobre o Burle Marx. E quando imediatamente, né, falaram que a gente ia discutir o legado de Burle Marx, eu pensei que uma coisa que a gente deveria discutir, né, é a questão da ecologia, né? Assim, então a minha proposta, meus slides não estão passando. Ah, passou. A minha proposta justamente seria pensar nesse legado ecológico, né, do Burle Marx. Eu intitulei, então, a minha comunicação aqui, a minha aula para vocês, Outra Ecologia, Ecologia da Alteridade. Né? Então, eu vou tentar, né, nesse tempo que me deram aqui, pensar nessa questão da ecologia e do legado ecológico do Burle Marx. Né? E eu começo, então, pensando qual seria a relação entre o jardim tropical moderno, que é a grande criação do Burle Marx, né? Porque, embora ele tenha tido uma atuação múltipla, ele
fica sendo reconhecido, né, e razoavelmente cedo na carreira dele como o criador do jardim tropical moderno. Então, qual seria então a relação entre esse jardim tropical moderno e as questões ecológicas, né? Então, eu começo destacando esse papel central do paisagismo do Burle Marx na construção da qualidade específica da arquitetura moderna brasileira, né? Do que os americanos chamavam, por exemplo, de Brazilian Style, né? Que foi apresentado nesse Brasil Builds que a Margarete acabou de mencionar. E aí um projeto icônico desse momento, né, inicial da arquitetura moderna brasileira é o edifício do Ministério da Educação e Saúde, né, o atual Palácio Gustavo Capanema, aqui no Rio, né? E nesse projeto a gente vê os arquitetos mantêm o modelo do Le Corbusier, a gente vai ver no próximo slide esse modelo, enquanto o Burle Marx ele modifica radicalmente o plano dos jardins, né, do arquiteto francês, né, que seria uma linha de palmeiras imperiais, né, como a gente vê aqui nos desenhos do Le Corbusier, né? Então ele tira essa linha de desenhos de palmeiras imperiais e esse piso todo pavimentado e ele cria uma série de canteiros, né, curvilíneos que são a entrada do edifício, entendeu? Se a entrada não é a entrada da fotografia, mas a entrada do pedestre, né, se o caminhar por baixo do edifício por dentro desses jardins, né? Antes da gente chegar ao pilotis, a gente passa por esses jardins. E uma pesquisadora norte-americana, Valerie Fraser, ela vale-se muito da ideia de antropofagia, né, que é da ideia desse modernismo brasileiro, para dizer que Burle Marx, na verdade, teria canibalizado Le Corbusier, né? Então, num artigo que se chama justamente Canibalizando Le Corbusier, essa autora ela escreve, né, e eu cito aí, em 1938, Roberto Burle Marx projetou os jardins do novo edifício do Ministério da Educação do Rio de Janeiro, um projeto concebido por uma equipe de arquitetos brasileiros com Le Corbusier como consultor. A atitude negativa de Le Corbusier em relação a aspectos da paisagem natural da América do Sul pode ter incentivado Burle Marx a incorporar as formas dessa paisagem em seus jardins para o primeiro arranha-céu modernista no Brasil, né? E isso faz com que a arte moderna brasileira ela tenha essa marca de originalidade, né? Sobretudo nas figuras do Niemeyer, mas também e eu diria, sobretudo, né, especialmente na figura do próprio Burle Marx, né? E aí a gente começa a tentar entender, né, a partir dessa concepção, assim, não, ele não vai propor, ele vai modificar radicalmente o projeto de um jardim, como o Le Corbusier pensou, por exemplo. Então, qual seria a raiz ou as raízes, né, desse seu pensamento ecológico, né? E aí eu trouxe essas imagens dos jardins do Palácio Itamaraty, que eu visitei muito recentemente, né, porque a gente observa muito claramente, né, nos jardins do Burle Marx, uma conexão entre natureza e cultura que tanto não é, né, assim, não pode ser lida, né, como um exemplo da versão atualizada da Arcádia, né, de uma relação de harmonia, mas também não pode ser o contrário, né, assim, um elemento diabólico, né, assim, do inferno. E também não seria uma boa ilustração, nenhum dos casos, né, nenhum dos jardins do Burle Marx seriam boas ilustrações para o preservacionismo liberal ocidental dominante ou hegemônico, né? E um arquiteto já falecido, George Tchaikovsky, ele fala num dos textos sobre o Burle Marx uma coisa muito interessante, na verdade é uma introdução, uma entrevista do Burle Marx, que ele fala da visão radicalmente ecológica do Burle Marx, justamente porque articula todas as esferas da vida, né? Ele pinta toalha, ele pinta tela, ele coleciona obra de arte, ele faz paisagismo, ele planta, ele vai em expedição, ele coleta, enfim. Então, todas as esferas da sua vida estão articuladas, né, dentro dessa sua visão ecológica. E aí a minha questão seria justamente, que eu trouxe para a gente conversar aqui, né, qual poderia ser a fonte, né, dessa perspectiva ecológica muito peculiar do Burle Marx, né? O que questão, né, que se essa concepção é realmente ecológica, né, no sentido, na comparação com essa visão mais tradicional, porque essa visão liberal tradicional, ela assim, a natureza está lá, o homem está aqui, né, assim, a natureza precisa preservar, ser preservada, então vamos fechar as portas, vamos criar reservas, parques,
né? E ela fica lá e a gente fica aqui. E não é esta a visão do Burle Marx, né? Assim, há uma articulação justamente entre natureza e cultura, né? Que talvez pode ser vista por muita gente como não ecológica, né? Ou não tão ecológica. Que eu espero convencê-los ao final dessa aula que ela é radicalmente ecológica, como dizia o Jorge Tchaikovsky, né? E para responder então essas perguntas, eu vou falar rapidamente isso para não perder meu tempo. Eu dividi a minha apresentação em três partes, né? Então, a primeira eu vou falar sobre as obras de Burle Marx dentro do modernismo brasileiro, a relação, né, do Burle Marx com o modernismo brasileiro a partir da sua recepção internacional. A segunda, energia, vai focar na relação de Burle Marx com as tradições populares brasileiras. E a terceira, selva, vai abordar mais diretamente o seu discurso ambiental, né? Que eu acho que um dos ambientalistas mais interessantes para a gente justamente compreender esse discurso ambiental do Burle Marx é o Henrique Leff, um ambientalista mexicano, que fala sobre a complexidade do pensamento ecológico na América Latina, né? E eu cito o Leff: a crise ambiental nos leva a questionar nosso conhecimento do mundo, a questionar um projeto epistemológico que buscou unidade, uniformidade e homogeneidade. Diante de tal projeto, respondemos, né, os latino-americanos, com diferença, diversidade e alteridade. Bom, começando a primeira parte, eu vou falar de algumas exposições, né, que mostram uma valorização recente da obra de Burle Marx, sobretudo no contexto norte-americano, né? Em 2016 foi realizada essa grande exposição, Roberto Burle Marx Brazilian Modernist, que foi realizada inicialmente no Jewish Museum de Nova York e no ano seguinte na Galeria do Deutsche Bank em Berlim. Os dois curadores, o Jens Hoffmann e a Cláudia Neisen, eles queriam mostrar os projetos paisagísticos do Burle Marx dentro da sua obra multifacetada, como eles chamavam, né? Então, eles incluíram pinturas, design têxtil, cenários, figurinos teatrais, gravuras, esculturas, a coleção de arte dele, né, e de outros objetos, enfim, tudo isso, né? E esse foco na amplitude do trabalho do Burle Marx era essencial para os curadores para entender o Burle Marx como um pioneiro, né, daquilo que eles chamam de forma contemporânea de trabalhar, né? E eu cito esses curadores: sua atenção visionária a questões ecológicas cada vez mais urgentes, seu desrespeito pelas separações entre os campos de atuação e a maneira corajosa com que traduziu conceitos entre disciplinas fazem dele uma figura inspiradora para os artistas que trabalham hoje. 3 anos depois, foi uma outra exposição nos Estados Unidos, muito grande, muito ambiciosa, chamada Brazilian Modern: The Living Art of Roberto Burle Marx, no Jardim Botânico de Nova York. Ela foi especialmente ambiciosa porque, além de apresentar as obras de arte e os projetos paisagísticos, ela incluiu jardins vivos com os tropicais inspirados em Burle Marx e uma série de apresentações musicais, né, que convidava, né, o release da mostra convidava o público a mergulhar em jardins exuberantes, arte vibrante, imagens e sons do Brasil. O curador, né, o Edward Sullivan, elogia também a forma como todos os elementos da sua criatividade se integram, né? E eu cito: existe uma sinergia perfeita em todos os empreendimentos artísticos de Burle Marx. Em vez de uma série de práticas paralelas, elas são, na verdade, componentes inextricavelmente entrelaçados de um todo multidisciplinar. Eu queria, por enquanto, a gente ficar na nossa cabeça essa qualificação coincidente, né, em ambas essas exposições, de Burle Marx como um representante muito especial do modernismo brasileiro, mas, sobretudo, como visionário das práticas contemporâneas, incluindo aí a questão da ecologia, né? Antes dessas duas grandes mostras recentes, houve outras duas mostras, né? Uma nos Estados Unidos. Uma em 1954, chamada Landscape Architecture in Brazil, New Designs by Roberto Burle Marx, que foi realizada na Pan American Union em Washington, e organizada por iniciativa do Smithsonian Institute Traveling Exhibition Service, que circulou entre 1954 e 55 por diferentes instituições norte-americanas, desde o convite da Pope, né? Na verdade, ela endereçou o convite ao Bard, porque essa mostra é uma reedição da mostra realizada em 52 no MASP. Então, quando ela pede a ida dessa mostra para os Estados Unidos, a Anne-Marie Pope, que era diretora desse Smithsonian Institute Traveling Exhibition Service, ela
ela já indica que a mostra iria itinerar por 8 a 10 museus nos Estados Unidos, e ela realmente tem uma itinerância longa, né? Ela foi, como eu falei, uma reedição dessa mostra, realizada em 52 no MASP. Também reunia projetos paisagísticos, fotografias do Marcel Gauthieron, pinturas, além de trabalhos de Burle Marx de arte decorativa ou aplicada, como os painéis cerâmicos e de azulejos, os projetos de murais e grandes peças de tecido com estampas de sua autoria, né? Que a gente vê aí atrás desse grupinho, né, formado pelo Érico Veríssimo, que era presidente da Pan American Union na época, o José Gomes Sicre, que era o diretor do Departamento de Artes Visuais, que é um importante articulador da arte latino-americana nos Estados Unidos, o Roberto Burle Marx e o irmão dele, Walter Burle Marx, na frente desses tecidos e desse painel de azulejos. Em 1991, o Burle Marx teve uma mostra no MoMA, né, que se chamava The Unnatural Art of the Garden, né, no MoMA de Nova York, que foi a primeira mostra, né, no MoMA dedicada a um artista paisagista, né. E no texto do catálogo de William Howard Adams, é, eu vou fazer até uma citação um pouco longa, mas eu acho que vale a pena, né? O texto encerra com essa observação de uma espécie de mistério ou paradoxo, né? Que o próprio título da exposição exprime, né? Assim, a arte não natural do jardim, entendeu? É essa relação peculiar entre o natural e o não natural. E ele identifica isso não apenas nos seus projetos de jardins, mas também no seu cotidiano, né? Então, quando ele vai ver um dia que ele passa no sítio Roberto Burle Marx, ele fala: entramos para o jantar passando no corredor pelas aquarelas botânicas da amiga de Roberto, Margaret Mee, que registram espécies raras e desconhecidas chamadas Burle Marx em homenagem ao seu descobridor. César, o chefe mais sofisticado do Brasil, prepara seu banquete sobre uma vibrante toalha de mesa pintada por Roberto. Por um breve momento, todos conseguem deixar de lado as questões políticas do Brasil e o futuro da Fundação de Plantas Tropicais que Roberto criou para preservar uma vida inteira de colecionismo. Amanhã, um carregamento de bromélias partirá do viveiro particular para o novo jardim aquático da Fazenda Vargem Grande. E por um breve momento, o mundo parece prestes a retornar ao caminho da civilidade, e sim do cultivo. E eu queria justapor essa ideia, né, essa experiência que o Adams descreve como o retorno do mundo ao caminho da civilidade, a algo que o Burle Marx disse numa conferência que ele escreve em inglês e que possivelmente ele profere nos Estados Unidos na década de 60, né, que ao falar sobre a diversidade de paisagens no Brasil, ele diz que a missão de preservar a paisagem vai além do trabalho de composição. É preciso trazer a natureza ao alcance dos homens e, sobretudo, levar os homens de volta à natureza. Então, eu queria pegar esse duplo sentido, o retorno à civilidade, o retorno à natureza e a volta à natureza, como um elemento chave para a gente entender o valor ecológico da sua obra. Nos primeiros jardins públicos que o Burle Marx projeta, né, que são as praças de Recife, de meados da década de 30, nesses jardins a gente pode perceber como ele estava participando ativamente, naquele momento, da construção da nova moldura pública da cultura popular, né, incluindo o uso e a valorização da flora nativa. A sua visão paisagística, nesse momento, ela adaptava modelos estrangeiros e combinava eles com referências culturais locais e com o estudo da flora nativa e suas associações na natureza. E isso resultou em jardins muito diferentes daqueles que os moradores de Recife estavam acostumados, né? Muitos reagiram negativamente a esses projetos. Ele recebeu muitas críticas em Recife, especialmente a esse jardim específico que aparece aí nos desenhos do Burle Marx, que era a Praça Euclides da Cunha, um jardim para a praça, né? Um jardim para a Praça Euclides da Cunha, é, que Burle Marx concebeu, né, esse jardim elíptico repleto de diferentes tipos de cactos da Caatinga. E os cactos eram justamente tradicionalmente associados à seca, à miséria, à fome, né, dessa região, e foi então considerado esse jardim uma espécie de retrocesso, né, contra o progresso urbano da cidade de Recife. Em sua própria defesa, Burle Marx publicou um artigo no jornal local afirmando: exorto-me a que comecemos imediatamente a plantar a alma brasileira em nossos parques e jardins.
Aí a gente parte para a nossa segunda parte, que justamente vou falar dessa busca de Burle Marx pela alma brasileira, que leva ele ao envolvimento com as nossas tradições populares, muitas delas por um produto híbrido, né, de diálogos entre as suas culturas europeia, ameríndia e afro-brasileira. E eu vou focar até um pouco mais nessa afro-brasileira nesse momento aqui, né, nessa apresentação. E ele tinha, evidentemente, muito contato com vários intelectuais, quer dizer, fazia parte até da sociabilidade da época, né? Frequentar terreiro, ou pelo menos visitar um terreiro. E ele tinha muito contato com intelectuais que estavam ligados a essa questão. Inclusive o irmão dele, né, o Walter Burle Marx, que era um pianista, maestro e compositor que vivia nos Estados Unidos desde 1935, um entusiasta da música brasileira e, sobretudo, dos ritmos das religiões afro-brasileiras. Ele apresenta esses ritmos ao público americano em um concerto no MoMA, também em 1940, que complementava a exposição do Cândido Portinari, né? Tinha uma grande exposição individual do Portinari em 1940 e esse concerto do Walter Burle Marx faz parte, né, dessa exposição. Além disso, a gente vai ver um pouquinho mais, vai ver pelo menos o catálogo desse concerto já já. Mas, além disso, a sua segunda sinfonia, intitulada Brasiliana, evocava diretamente a cultura afro-brasileira. Uma das danças apresentadas no terceiro movimento era inspirada no tema do Xangô, orixá da justiça. E ele também dedica a Roberto Burle Marx a sua terceira sinfonia, que se chamava Impressões de Macumba, né? E aqui a gente vê o Walter Burle Marx ao lado do Portinari e da Elsie Houston, que também era uma brasileira que cantava as famosas voodoo songs, as músicas de terreiro, nas boates de Nova York. E esse aí é o programa desse festival de música brasileira apresentado no MoMA, que a gente vê pela lista de músicas, né? Assim, que tem várias músicas populares, mas tem sobretudo, né, esse aqui, ó, por exemplo, Funeral de um Rei Nagô, e aí, Xangô, entendeu? Assim, aqui também tem as voodoo songs, né, cantadas pela Elsie Houston, entendeu? Lá ao final, então a gente vê bem essa relação com essa cultura afrodescendente ou afro-brasileira. E a gente vê isso também na obra do próprio Burle Marx, né? E aí eu pego uma pintura que ele fez em 1933, chamada Figa e Toalha de Renda, né? E que vai aparecer esses elementos diretamente ligados à cultura afro-brasileira, né? Então a figa, né? Que é um elemento muito característico, que a gente conhece muito, e muito popular também, né? Mas essa figa especificamente, ela é esculpida em madeira da Guiné, né? Uma planta que tem um poder especial de proteger o ambiente contra o mal-olhado. O braço tem essas inscrições em forma de flecha, que é o símbolo de Oxóssi, assim como o pássaro também é um símbolo de Oxóssi, né, que aparece na pintura do vaso. O colar é feito de sementes de lágrimas de Nossa Senhora, né, uma espécie tropical da família das gramíneas. No Brasil, as suas sementes eram usadas para fazer cordões de candomblé, mas também terços católicos, né? As flores possuem, no caso, as flores que estão no vaso, né? As flores possuem propriedades curativas especiais. As rosas cor-de-rosa induzem a conexão com o espírito interior. As rosas vermelhas purificam o espírito humano de sua energia negativa e estimulam a libido. Aparecem outras flores também na pintura do vaso e na própria estampa aí da toalha, né, de renda. E eu entendo isso como uma representação de uma espécie de floresta em miniatura, né? No seu ciclo de nascimento, a semente, né? Crescimento, as flores e morte, que é esse tronco, né, da figa, né? Também nas suas coleções de arte, a gente percebe muito claramente esse interesse do Burle Marx pelas tradições populares, né? Aí a gente vê é, uma quantidade enorme de obras que ele tem de cerâmica popular do Vale do Jequitinhonha, né? Para as quais ele manda construir, inclusive essa sala especialmente, né? Que aparece aí no meio, em cima. Mas também temos pinturas da Escola de Cusco, né? Pinturas cusquenhas, essa colcha, que na verdade é um tecido africano, né, que ele compra durante a Festac de 77, que ele vai e compra esse tecido africano, também as obras de arte pré-colombiana, né, que mostram que ele tem um interesse muito ampliado, né, pelas tradições culturais populares, né, do Brasil e do mundo que eu digo, América Latina, África, né, assim, tem esse interesse ampliado, né. E na coleção botânica também a gente encontra uma série de exemplares
quer dizer, encontra-se basicamente, né, assim, exemplares de flora nativa, tropical e subtropical, né, mas também é, que eram desvalorizadas no paisagismo tradicional, sobretudo a helicônia, e eu coloquei aí justamente a helicônia burle-marx, né, essa amarelinha aí, mas também tem uma série de espécies que têm valor etnobotânico, né, assim, como por exemplo, a cabaça, né, ou nessa linha de frente aí da varanda da casa dele, né, no sítio Burle-Marx, ele bota a espada de São Jorge, lança de Ançã, essas plantas que nos terreiros, na tradição afro-brasileira, ela é usada como linha de defesa mesmo, entendeu? E ele coloca bem na frente mesmo da casa dele. Né? Então, isso tudo para mostrar como o contato dele com os ecossistemas tropicais e com as tradições populares tornou o Burle Marx muito consciente dessa ideia de uma totalidade e imediaticidade do mundo, né? E a gente vai então para a minha terceira parte, estou tentando cumprir meu tempo aqui. Nossa terceira parte, que eu nomeei Selva, né? Que eu vou tentar falar um pouco sobre o discurso ecológico do Burle Marx, né? O Burle Marx foi nomeado membro do Conselho Federal de Cultura no Brasil em 1967, né? E nesse conselho ele teve uma voz muito importante, né, na defesa da natureza brasileira. Enfim, ele realmente fez uma série de deposições, né, assim, de discursos ali que destacam muito grandemente, né, essa questão do patrimônio natural também, né? Como observou a Catherine Sivid Nordon, que é uma pesquisadora que lançou um livro sobre esses depoimentos dele no Conselho Federal de Cultura, é, embora eu vou citar, né, embora sua associação com o regime militar seja questionável, seus depoimentos eram frequentemente bastante críticos dos valores do regime, particularmente seus interesses desenvolvimentistas na expansão da construção de estradas, no desmatamento e na extração de recursos. Então, como eu falei, o Burle Marx desempenha um papel particularmente importante nesse conselho, porque ele era a única voz ali que falava pela, né, integração do patrimônio natural e cultural, pela formulação ou pela tentativa, né, de formulação de políticas de conservação para as cidades e as paisagens do Brasil, né? Então, num desses depoimentos, eu não vou poder falar de todos, é evidente, mas um desses depoimentos que eu acho muito significativo, que é de 27 de junho de 69, Burle Marx, na verdade, estava aplaudindo, né, a inclusão dos municípios com patrimônio artístico, histórico, científico entre as áreas de segurança nacional. Isso permitia uma proteção especial para essas cidades, né? E ele sugere, então, a expansão desse grupo para incluir as cidades com paisagens naturais notáveis, né? E define um pouco, depois, né, define muito claramente o que ele entende por paisagens, cidades com paisagens naturais notáveis, né? Citando um relatório da ONU, né, das Nações Unidas, ele falou sobre os riscos à vida humana, né, que eram causados pela poluição, né, nas áreas urbanas e rurais, na poluição de rios, lagos e florestas, e conclui, né, e eu cito então esse depoimento do Burle Marx: desejo agora afirmar minha posição em defesa da vida humana e, por extensão, da segurança coletiva das comunidades, proporcionada pela proteção dos recursos naturais e pelo planejamento criterioso do desenvolvimento urbano e das áreas industriais. Gostaria de esclarecer meu entendimento de paisagens naturais notáveis como aquelas que se distinguem pela riqueza de suas espécies ou por sua configuração topográfica, mas também aquelas que proporcionam as condições ecológicas para proteger os grupos comunitários vizinhos. Então, a gente vê muito claramente que ele não está defendendo apenas, né, a natureza, né, assim, a floresta, a árvore, a preservação daquele elemento da natureza, dos recursos naturais. Ele está defendendo isso também, mas ele está defendendo isso em associação, né, com. Quer dizer, ele está defendendo a riqueza das espécies, a configuração topográfica, mas também, né, as condições ecológicas, mas também os grupos comunitários, né? Quer dizer, um tipo de vida e um tipo de relação com a natureza que estava assim, em ameaça quando a gente destrói a natureza. Quando a gente destrói a natureza, a gente não destrói só a natureza, né? A gente destrói um tipo de relação possível com a natureza que vai ser eliminada, né? Então,
essa autora da qual eu já falei, essa Sigrid Nordenson, né, assim como esses seus colegas curadores americanos, né, dessas recentes exposições da obra de Burle Marx, que eu também mencionei, ela qualifica, né, como premonitória a visão de Burle Marx, né, pois abordaria a ecologia de um modo contemporâneo, né, uma noção contemporânea de ecologia, como ela fala, né. Eu não acho que seja, Burle Marx possa ser premonitório de nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nem no dia de amanhã, que dirá daqui a 10 anos, né? Assim, então, ele não está prevendo nada. Eu acho ao contrário, né? Assim, e isso é uma forma, evidentemente, né? Assim, de diminuir um pouco a importância desse pensamento do Burle Marx, né? Porque, na verdade, o que ele está propondo é uma coisa radicalmente ecológica e radicalmente política, né? Sobretudo naquele momento, né, da ditadura militar, ele estava falando em defesa da vida, né, que estava sendo, né, ameaçada cotidianamente, né, pela, pela ditadura, né, assim, pela censura militar, né? Ele estava falando em defesa da vida, conservação da vida humana, conservação da biodiversidade, entendeu? Assim, então, eu acho que ele tinha um papel, né, especial, muito importante, né, nesse momento, e que ele não estava antecipando uma visão contemporânea de ecologia. Ele já era uma visão de ecologia muito importante, que não foi, talvez, escutada pelo Ocidente naquele momento, né? E eu acho, então, que a perspectiva ecológica do Burle Marx está enraizada nessa ideia de natureza como um produto da relação de longo prazo entre o meio ambiente e as comunidades humanas, na qual natureza e cultura elas se sobrepõem completamente, entendeu? Então, aquela ideia de totalidade, de multidisciplinariedade, de multifacetalidade, se é que existe essa palavra, entendeu? Da obra dele, já está falando dessa concepção ecológica do Burle Marx, né? Então, a flora nativa e as tradições culturais, elas não eram partes de um todo, né, que se somam para formar um todo, mas manifestações da própria totalidade, né? Por isso que eu chamo de uma ecologia da alteridade, uma outra ecologia que não respeita ou não se submete a essas ideias mais hegemônicas, né, do pensamento ecológico liberal. E aí, só para terminar, mesmo nesses meus últimos 2 minutinhos que eu tenho aqui, né, eu vou mostrar só como isso aparece nos projetos paisagísticos do Burle Marx, né? Assim, então, em muitos dos seus projetos, esse aí é o jardim do atual Instituto Moreira Salles, a gente vê como essa relação com a selva, ela é um motor do próprio jardim, né? Nas partes que o jardim se aproxima da mata, da floresta, né? Algumas espécies distintas, elas são destacadas, criando um efeito de clareza que a gente não encontra na mata, sobretudo na Mata Atlântica, né? E com o crescimento dessas plantas, a parte do fundo do jardim muitas vezes se torna difícil de distinguir da mata, né? Quando vai chegando mais perto do edifício, né, nas partes mais formais do jardim, esse processo, né, que eu chamei de clarificação da selva, ele se torna um pouco mais provocativo, né? Assim, porque ele, na verdade, eu digo que a floresta meio que se deita, né? Ele se torna meio horizontal, né? Desses canteiros curvilíneos dele. E aí essa função, né, de clarificação das espécies tropicais abraça a abstração, né? Se torna um exemplo de forma moderna, né? Então tem toda essa circulação livre, essa ausência de uma perspectiva central, esses gramados e ao mesmo tempo esse fundo, né, esse chamado distante e misterioso da floresta, né, que se revela clarificado pelo projeto do jardim. Tudo isso é um convite para reconectar o homem com a natureza, né, para retornar à civilidade e à natureza. Aí é só, não vou nem falar sobre isso, mas só mostrar 2 fotos do sítio também, né, porque o sítio era o lugar que ele entendia como laboratório, né? Então ele fazia as suas experiências e acho que é um lugar muito particular que a gente pode viver essa unidade, né? Essa totalidade de natureza e cultura, né? A plenitude dessa relação, entendeu? E a totalidade da sua visão, da visão ecológica do Burle Marx. Tá? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né? É realmente muito impressionante, né? Olhar
toda essa trajetória do Roberto Burle Marx e, sobretudo, por essa perspectiva, né, de uma, como você falou, né, uma ecologia da alteridade, né, que é isso, na realidade, essa grande distinção entre natureza e cultura é uma grande criação, né, que teve efeitos, né, muito problemáticos, né, para a nossa sociedade. Então, revisitar, né, o quanto que de alguma forma, a própria existência do Roberto foi política, né? E que defendeu essa defesa intransigente do meio ambiente, ainda ressoa até hoje e continua relevante para todos nós, né? O chat está super animado, temos muitas perguntas e comentários. Eu já sei que não vai dar tempo, mas vamos nos esforçar aqui. Eu vou ler assim alguns comentários e já trazer as perguntas para a gente poder ter tempo para conversar. Então, durante ali a fala da professora Margarete, né, Elizabeth falou, né, que nós precisamos nos contaminar nas fontes primárias, concordo em absoluto, eu acho que isso serve para todos, né? O Igor trouxe a lembrança ali do Gabriel Tardi com o conceito de mônada. Enfim, uma das primeiras perguntas veio ali da Toshi, perguntando se poderia comentar um pouco mais sobre essa aproximação entre a obra do Burle Marx e o Barroco. Então, eu já passo a bola, depois eu retorno com uma pergunta para a professora Vera. Olha, primeiro tem que se pensar que o barroco não é um estilo, né? Que seria fácil a gente responder, não, é o expressionismo do Burle Marx e por aí, né? Essa relação é preciso é preciso fazer uma volta ao sentido, ao significado das palavras ou das atitudes ou das ações no momento em que elas tomam forma, né? E a questão da relação com o barroco é uma relação que atravessa uma parte muito grande, digamos assim, de uma certa sensibilidade, se a gente puder dizer assim. Eu não queria usar esses adjetivos, sabe? Mas sensibilidade brasileira, digamos assim, tá? Digamos que nesse sentido, eu acho que se a gente for usar um pouquinho o que a Vera trouxe, né? Le Corbusier que canibalizou o Brasil, sabe? A gente tem que pensar o contrário. Essa relação profunda, harmoniosa, ora tensa, né? Ela está inscrita com os nomes que elas vão receber a cada momento, né? Uma visão que a gente poderia dizer que é cosmopolita. Somos habitantes do cosmos. Nós e o macaco prego, nós e a menor das baratas, nós e não importa qual gênero de planta. E essa visão cosmopolita e cosmopolítica, né? A gente sabe que a palavra cosmopolita foi inventada no final do século XVIII. A gente sabe a datação, essas duas palavras, internacional e cosmopolita. A palavra internacional nos coloca em caixinhas. A palavra cosmopolita tem a ver com essa visão de uma totalidade no qual o homem está imerso. É lógico que a dominância, e isso vem do barroco. Digamos que o século XVIII teorizou e escreveu, sobretudo Goethe, os 16 volumes que ele tinha, que ele guardou da mãe, provavelmente, porque foram comprados em 1920, e ele era muito criança, mas ele guardou a vida inteira, né? E tem muitas das marcas do pensamento alemão do final do século XVIII no pensamento do Burle Marx no século XX, né, vem de uma teorização de uma série de reflexões sobre essa relação, ora de clarificação também, para usar o vocabulário da Vera, né, de afastamento, ora de uma ritmação nessa clarificação, e que vem do barroco. Tá? Vem do barroco, vem de um conceito de uma reflexão sobre a própria ideia de natureza morta. Vem e é atravessada pelo próprio conceito de efemeridade. Né? Somos efêmeros, né? Somos efêmeros dentro
desse cosmos, que é muito maior do que o nosso pequeno gesto. E isso a gente vai vendo, ao estudar a biblioteca, por exemplo, do Burle Marx, a gente vai vendo pouco a pouco como é que isso vai tomando forma cada vez mais nítida no pensamento dele, né? Então, esse modo contemporâneo que às vezes aparece, aqui numa outra pergunta que me fizeram, né, para falar um pouquinho sobre essa visão menos antropocêntrica, nós temos enraizados em alguns habitantes de cidades muito antigas do Brasil, nós temos as duas coisas muito fortes. Nós temos uma visão excessivamente antropocêntrica e destrutiva e violenta, mas nós também temos esse outro lado que o Burle Marx está tentando cada vez mais se aproximar, né? Não porque canabilizou nesse ponto, aí debatendo com a própria Valérie Fraser, que a Vera citou, né? Não, Le Corbusier, ao contrário, ele percebeu isso também aqui em nós, e percebeu isso pela formação que ele teve. Ele foi formado dentro de uma literatura, Le Corbusier, por exemplo, de matriz alemã, só que isso ficou, num determinado momento, sufocado, o período que ele está com os enfants. E depois isso vem à tona de novo. Com Burle Marx, é o contrário que a gente tem que ver. Ele vai estar se soltando de uma série de amarras que ele trazia intelectualmente no começo, e ele vai cada vez mais entrando dentro desse mundo complexo, desse mundo onde as fronteiras são porosas, as fronteiras são porosas, e onde homem e natureza eles estão co-implicados, como também mostrou Prigogine, né? É co-implicado. Então, a cada momento, você define a si e aquilo que te envolve. E isso a gente vai vendo ao longo da biografia dele, é esse movimento de expansão. Se a gente pegar alguns textos dele, num primeiro momento, ele tem uma ação mais afirmativa. Pouco a pouco, ele vai se diluindo e cada vez mais ele vai pensar esse oikos. Ecologia, a palavra foi inventada no século XIX. A gente sabe disso. Oikos, casa. Qual é a lógica da casa? E a casa não é o planeta, é maior do que o planeta. A casa é um mundo que cada um faz a sua escolha, de certa forma, nesse jogo interativo que se tem a cada momento, né? É musical, foi bonito ouvir a Vera falar da música, porque é musical, entendeu? É musical o jeito de funcionar, é rítmico, é musical, é vital, é vital, é vital, naquilo que a vida traz de mais, naquilo que ela é de potência e é de força, né? Tem um lado que eu queria ter falado, não falei muito, mas que eu pensei isso lendo sobre o Mário de Andrade, que é o lado do erótico. Erótico não entendido como numa relação sexual imediata, né? A obra do Burle Marx, ela tem esse lado que vem também pelo lado do Mário de Andrade, por outros caminhos, é um lado erótico no sentido de que há um desejo do outro e desse mundo mais expandido, e que ele vai, então, construindo a cada momento. Acho que eu já falei demais, mas natureza e cultura, então, não, tem que ver o que está se pensando cada vez quando se está falando essa palavra natureza, entendeu? Isso que é o grande problema, porque nós estamos mergulhados num pensamento hegemônico que ainda opõe natureza e cultura, e bate nessa tecla, mesmo na década de 80, mesmo na década de 60, mesmo agora, essa oposição se mantém. E as palavras, às vezes, são as mesmas, mas os sentidos que são usados para elas são outros. Então, essa arqueologia, esse trabalho que a gente está tentando fazer.
sobretudo nessas obras que mostram uma enorme potência. O que o Burle Marx lega para nós como espaço de vida coletiva e social, sobretudo, bom, fez muitas praças também em outros lugares do Brasil, fez muitos parques, fez o Ibirapuera, mas é uma maravilha o que a gente tem, porque essa visão oikos lógica, essa visão cosmopolita e cosmopolítica, ela emerge e ela nos arrebata. Com certeza, muito obrigada. É realmente muito instigante ouvi-las a ambas, né? Vou até retomar aqui por conta do chat não ficar gravado, né? Algumas informações que eu acho que são importantes, né? Sobre o próprio acervo da biblioteca, né? Que no Instituto nós temos, sobretudo, os livros relacionados aos projetos paisagísticos, né? Então, cerca de 3.000 itens. O sítio guarda a coleção pessoal do Roberto, né? Eu não tenho esse dado, mas com certeza vocês conseguem no próprio site ali acessar quantos livros, né, existem nesse acervo. Ao longo da apresentação da professora Vera, também muitos comentários elogiosos, né? O William falou, genial essa abordagem sobre a cultura brasileira, feitas pelas mãos talentosas do Burle Marx, agradeceu. A Tatiana trouxe que maravilhosa essa associação da ecologia com a música e a africanidade, digo, brasilidade, né? Muito curioso. Vou trazer uma pergunta também da Tatiana, né? Ela quer saber se depois do Jardim dos Cactos, né? Então a praça lá, Euclides da Cunha, se o Burle Marx projetou algum outro paisagismo com essa paisagem árida, utilizando a vegetação do cerrado. É, bom, ele usou em alguns projetos cactos, né? Assim, ele usou espécies de cactos em alguns outros projetos, inclusive no Parque del Este, né? Em Caracas. Mas, assim, esse cactário, um cactário como esse, entendeu? Assim, não foi. Até porque ele foi modificando, né? Assim, essa primeira compreensão dele, que ele chamava de jardins ecológicos, porque ele usou nessa praça os cactos, mas usou também flora amazônica, né? Os palmulatos, as vitórias régias nos jardins aquáticos. Então, ele usou, assim, como se fossem biomas brasileiros, né? Assim, então, ele foi meio usando isso nas praças de Recife. Ele revê isso, porque ele diz, não, né, levar os cactos para a cidade não foi a melhor escolha. Porque as associações ecológicas, elas precisavam funcionar no lugar dos jardins, entendeu? Assim, então ele até utiliza cactos em outros projetos, mas ele não faz mais um cactário como ele tinha feito em Recife, até porque ele supera um pouco essa visão e desenvolve, né, os estudos dele de botânica e de associação ecológica das plantas. Ele continua fazendo isso o resto da vida, mas a aproximação dele com os botânicos também ajuda muito, né? Ele é amigo de vários botânicos importantíssimos, né, na história do Brasil, então isso vai transformando essa visão, né, de jardim ecológico do Burle Marx. Nós temos muitas perguntas, né? Vou tentar sintetizar uma para cada, né? Que o nosso tempo está se esgotando, infelizmente, né? Acho que todos nós passaríamos ainda muitas horas aqui conversando. É, o Eduardo perguntou sobre a percepção e engajamento, como é que o Burle Marx se inseriu tão bem, né? Eu acho que muito nesse lugar, né, de quem eram as pessoas ali que estavam dialogando junto com ele, né? A Natália também falou que ficou curiosa sobre como é que ele fazia o que hoje nós chamamos de networking. Eu acho que de alguma forma é uma pergunta que as duas podem responder, né? Margarete começa? Sim, por favor, vamos lá. Eu não sei, de novo, eu tenho um problema com as palavras, vocês me desculpem. Eu não sei como é que a nova geração está usando a palavra networking, né? São redes de sociabilidade, né? Essas redes de sociabilidade que ele vai fazendo, evidentemente, como cada um de nós, de acordo com as escolhas que a gente vai, com as inclinações que a gente vai fazendo, com os desvios que nós vamos fazendo a cada dia, como é que a gente vai fletindo no nosso modo de existência, né? Então, o que eu acho surpreendente, ou pelo menos foi isso que eu percebi nesses primeiros passos, agora com Burle Marx, é que ele vai direto
E isso eu tenho a impressão que é por conta da forma que ele foi educado com música, ele foi educado com uma família sensível a esse mundo também natural, né? Mas ele vai sempre direto. O que tem de livro na biblioteca dele é muito engraçado, porque ele não hesita quando ele desvia, ele desvia, me parece, para um lado que o enriquece. Porque, evidentemente, como Spinoza, que foi um epicorista, mostrou, é que a gente também, quando faz as nossas escolhas, a gente, às vezes, faz escolhas que nos são tóxicas, que nos fazem mal. São escolhas que nos embotam, nos sabotam. Né? E ele, ao que parece, ele foi se entregando a esse processo de abertura cada vez mais. Então, esse cosmos, essa relação ecológica, vai ficando cada vez mais ampla, cada vez mais complexa. E cada vez, portanto, aí, sim, e cada vez também aí mais política num sentido imediato também, de tomada de posição em relação a, como também mostrou a Vera, né? Eu fiquei lembrando aqui, enquanto ela falava, da discussão e da carta que ele teve com o diretor da Volkswagen, né? Que é uma carta contundente. Ali é uma tomada de posição diferente, porque a questão da sensibilidade, a questão erótica, isto é, de cada vez mais você abrir a diferença, prestar atenção naquilo que lhe é diferente e exercitar as possibilidades que isso oferece, é uma coisa muito bonita ao longo da vida dele. E pouco a pouco ele vai sentindo cada vez mais que isso está sendo. À medida que ele vai conhecendo o Brasil, ele vai também se sentindo violentado em muitos aspectos, porque está vendo destruição, está vendo crescer em todo o Pantanal Mato-Grossense de onde eu nasci, ele está começando a ver a destruição, a monocultura também chegar a esses grandes biomas que a gente tem. Né? Então, já perdi o que você me perguntou, já esqueci. Se a Vera gostaria de complementar, eu posso fazer outra pergunta. Bom, ele nasce numa família, né, de recursos, enfim, e uma família também que tinha essa pegada, para usar uma palavra mais contemporânea, muito cultural, né? Assim, ele, por exemplo, ficou muito conhecido, Burle Marx, pelos almoços que ele dava no sítio, que ele convidava todo mundo, então todos os intelectuais passam por ali, enfim, né, tem uma sociabilidade muito grande. E os jardins são essenciais para essa sociabilidade, para o acontecimento dessa sociabilidade. Mas ele já vinha de uma família, né? Já na casa dos pais já tinham saraus, apresentações musicais, porque o irmão dele era. Assim, quando eu comecei a pesquisar, por exemplo, o nome Burle Marx na hemeroteca da Biblioteca Nacional, até 1935, assim, você não encontrava Roberto Burle Marx, era só Walter Burle Marx, que ele era um maestro muito conhecido no Brasil. Muito, ele foi inclusive o criador do que se chamava na época, tinha um outro nome, mas que seria hoje os Concertos para a Juventude, foi uma coisa que ele criou, ele fez regeu, né, a orquestra na inauguração do Cristo Redentor, da estátua do Cristo Redentor, enfim, ele era realmente um maestro de grande nome. E circulava, entendeu? Assim, os pais dele já eram colecionadores, tem algumas obras que a gente vê nas fotos da casa do Leme, na casa da família dele, hoje estão na coleção do Burle Marx, mas na verdade já devia ser coleção da mãe, os santos, por exemplo, né? A coleção de santos, luso-brasileiros, né? De imagens de santos. Enfim, tem a coleção de objetos, uma pequena coleção de objetos africanos, isso já estava na parede da casa do Leme, entende? Então, assim, você vê que muitos dos interesses dele também já surgem da família. E eu acho que a partir daí ele vai ampliando esse círculo de relações e ele vai convidando todo mundo, e tudo passa por essa convivência que é ao mesmo tempo pessoal e profissional, entendeu? Assim, tem essa relação afetiva e profissional misturada, né? Eu acho que, inclusive, você já adiantou uma pergunta que tinha aqui, que era sobre a importância do Walter, né?
que era um irmão que ele era muito próximo de fato, né? A gente vê isso na própria Gente. publicação do Maza, né? Muita troca de cartas ali entre os dois. Hum. Tem uma pergunta que foi logo no início, assim, agora que eu recuperei ela aqui, que era: Burle Marx poderia ser considerado um superdotado, um super estudioso ou um gnomo extraterreno da floresta? Bom, ele dizia que ele era filho de orixá, né, do Oxóssi, filho de Oxóssi, entendeu? Assim, o orixá, né, da floresta, justamente, o caçador, né, mítico, né? Eu não sei, assim, eu acho que ele era uma pessoa que se interessava por tudo, entendeu? E foi desenvolvendo. E ele também, assim, nessa pesquisa de jornais, por exemplo, a gente vê que durante um tempo muito grande, ele aparecia muito nos jornais como aquela pessoa que fazia arranjos florais, inclusive vendia no Natal. No Natal, ele tinha que ficar refazendo todo dia aqueles arranjos florais, aquelas guirlandas tropicais, né, digamos assim, para as casas que eram vendidas no Copacabana Palace, entendeu? Assim, então ele circulava em todos os universos, entende? Ele fazia arranjos florais para as festas, né, do governo brasileiro, entendeu? Do Itamaraty. As joias dele eram dadas para as rainhas, princesas, e embaixatrizes e atrizes de cinema que circulavam no Brasil, entendeu? Então ele tem uma circulação muito ampla, né? Então isso foi fazendo essa rede. Agora, eu não acho que ele fosse nada de extraterrestre. Ele era só um homem muito atento. Agora, fez mais de 2.000 projetos. É claro que contou com uma estrutura, né, do escritório, né, excepcional, entende? A estrutura do próprio Haru, né, que, enfim, era um sócio, o Tabacô, né, enfim, pessoas excepcionais que estavam do lado dele, mas é, ele era uma pessoa realmente muito aplicada e muito trabalhador. Acordava às 5 da manhã para conversar com os jardineiros, entendeu? Assim, então tinha, eu acho que é menos extraterrestre e mais pé no chão, entendeu? É até uma curiosidade, né, se existe já alguma pesquisa em relação a toda essa vinculação com a questão das religiões de matrizes afro-brasileiras, né? Você mencionou ao longo da sua apresentação. Não sei Não, se não vocês têm tem. conhecimento, se já existe ou é uma pesquisa a ser feita, né? Não. Fica aí uma. É. Eu que comecei a inventar isso porque justamente eu fui para o Getty, né, como pesquisadora visitante do Getty Research Institute em 2020, e o tema era ecologia. Aí eu fui lendo aqueles textos que eles passavam para todos os scholars, né, sobre ecologia, e eu falava, gente, Burle Marx não é nada disso, entendeu? Assim, e eu fui convidada para falar de Burle Marx. Aí eu fiz uma palestra que eu dizia, que eu chamei carinhosamente de Burle Marx macumbeiro, falando justamente dessa relação com as tradições afro-brasileiras, entende? Sim, a gente não pode dizer que ele era um praticante do candomblé, mas ele certamente frequentou algum terreiro, né? Até porque se ele dizia que ele era filho de Oxóssi, ele já tinha que ter ido pelo menos uma vez no terreiro para descobrir isso, né? Então, e ele tem alguns objetos, inclusive um objeto cerâmico que tem o símbolo de Oxóssi em cima, assim, tem uma bola cerâmica na coleção dele, que agora está exposta, né? Eu até coloquei em exposição para isso. Então tem toda uma relação. E tem essa coisa do irmão que fazia, né, impressões de macumba, né, brasiliana, com uma parte lá da sinfonia dedicada a Xangô, entendeu? Assim, então tem a Lélia Coelho Frota, que também era muito amiga dele, que também circulava nesse universo, né, dos ferreiros, do candomblé, então eu acho que é uma coisa. E tinha uma mediadora lá do sítio que estava querendo justamente estudar ou produzir um circuito, né, vendo essas plantas de uso né, nas tradições afro-brasileiras, a cabaça, né, o jasmim-manga, enfim, outras plantas que ele usou, né, assim, e que tem a espada de Oxóssi, a lança de Yansan, né, essas plantas que têm um uso etnobotânico, né? Bom, pelo avançar da hora, infelizmente, eu não vou ter que fazer esse papel muito injusto, né? Eu também adoraria continuar aqui ouvindo. Realmente é um prazer e uma honra poder escutá-las, né? E ter acesso a pesquisas tão interessantes. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente, né? E que participou tão ativamente no chat, né? E fez várias perguntas. Assim, desculpe porque eu não vou ser capaz de fazê-las aqui. Mas a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Na próxima terça nós temos mais uma paisagem, então aguardamos a todos. E bom descanso, muito obrigada.
Obrigada.